Muito bom dia, meus amigos. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, sejam abençoados, sejam livres pelo poder do nome do Senhor Jesus. Nós temos falado ultimamente muito sobre a palavra, né? Deus é palavra, Deus é o pão que desceu do céu, que é a palavra que dá vida àqueles que ouvem, àqueles que comem da palavra de Deus e colocam-na em prática. Deus é palavra. Eu queria que você atentasse bem da importância da palavra quando Deus tirou o povo dele lá do Egito, da escravidão. Ele disse para o seu povo: se ouvires, ele colocou uma condição, se ouvires, quem ouve, no caso a palavra, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, que é a palavra dele. Quando eu leio a Bíblia, é a voz de Deus falando comigo. Se eu vou obedecer ou não, vai depender de mim. Se ouvires atento, com atenção a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, olha só, fizeres o que é reto diante dos seus olhos, olha só, você pode não saber ler, você pode não saber escrever, você pode ser a pessoa mais inculta da face da terra, mas você tem uma consciência do que é certo e do que é errado. Todos nós temos essa consciência do que é certo e do que é errado. E todo momento nós temos que escolher, nós temos que optar pelo que é certo ou pelo que é errado. Vai depender da índole de cada um. Mas a cabeça da gente tem essa consciência do que é justo e do que é injusto. Então, quando uma pessoa tem consciência do que é justo e faz o que é injusto, então essa pessoa escolhe o seu próprio destino. Ela sabe que está fazendo o errado, ela vai colher daquilo que ela semear, daquilo que ela plantar. Mas se a pessoa, independentemente da sua religião, pode ser a religião que for, pode ser pobre, rico, pode ser quem quer que seja, a pessoa tem uma consciência do que é certo e do que é errado. E se ela opta ou escolhe o que é certo, então essa pessoa agrada a Deus. Por quê? Porque Deus é palavra, Deus é justiça. Ele ama os que vivem na justiça. Ele ama aqueles que praticam a justiça, que faz o que é justo. Às vezes a pessoa faz uma coisa injusta de forma inconsciente. Ela toma uma decisão precipitada, pensa que está fazendo certo, quando na realidade ela está fazendo errado. Deus considera isso também. Mas é importante você notar que quando a pessoa sabe o que é errado e comete o erro e faz o que é injusto, que é o pecado. O pecado é isso. O pecado é tudo o que a gente faz de injusto, de erro. Pecado é tudo que contraria a palavra de Deus, a vontade de Deus. Porque Deus é justiça, Deus é justo. Ele é perfeitamente justo. Como que uma pessoa perfeitamente justa vai aceitar, vai gostar de uma pessoa que gosta
do que é injusto, do que é pecado. A pessoa que é justa e vive na justiça, ela odeia a injustiça. Ela odeia o que é injusto. Essa é a realidade. Mas isso está na cabeça de cada um. Está na cabeça de cada um. Às vezes você não é uma pessoa fiel a Deus, você não vai na igreja, você não, nem pensa em Deus. Você não teve conhecimento de Deus. Você não conhece a palavra dele. Mas você é aquela pessoa de palavra. Quer dizer, quando a pessoa é uma pessoa de palavra, obviamente ela é de caráter. Porque quando a gente honra a palavra, é porque a gente tem caráter. A pessoa tem caráter dela empenhar a sua palavra e cumpri-la, obedecê-la. Então, quando uma pessoa tem esse tipo de comportamento, agrada a Deus e Deus, então, se revela para ela como a verdade. Eu sou a verdade. Jesus, então, se revela para ela com a verdade. Então, ela é salva. Então, você verifica, por exemplo, que muitos, sejam crentes ou incrédulos, ateus ou não, sejam mulheres, homens, não importa. Se a pessoa tem esse sentimento de justiça, carrega consigo o desejo de fazer o que é certo, então ela, obviamente, vai ter o seu encontro com Deus, vai ter a sua oportunidade de conhecer a justiça, porque Deus é justiça. Deus é palavra, Deus é justiça. O seu trono é feito de justiça. Então, amiga e amigo, como que você pode aplicar essa palavra na sua vida? A partir do momento em que você começa a decidir pelo certo. Tudo que é certo e você fizer, você vai agradar a Deus. Às vezes a pessoa pega um papel e joga no chão. Ela sabe que existe uma cestinha de lixo ali, mas ela prefere jogar no chão. Então ela está fazendo o que é errado. Ela sabe que aquele papel é para jogar na cesta de lixo. Então, quando a gente se educa, quando a gente se esmera em fazer o que é certo, por menor que seja a coisa certa, vai agradar a Deus. E essa é a razão do porquê muitas pessoas estão dentro das igrejas, conhecem a palavra de Deus, conhecem o que é certo, mas praticam algumas coisas certas, mas quando estão sozinhas, elas fazem coisas erradas. E uma pessoa assim mostra que não teme ao Senhor, não teme a Deus, porque ela pensa assim, ninguém está me vendo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E não vê, e não tem aquele sentimento de temor para com Deus, porque Deus é onipresente, além de ser onipotente. Deus é onisciente, onipotente, onipresente, quer dizer, ele está em todos os lugares, inclusive aí agora com você, comigo aqui nesse momento. Ele está vendo a minha intenção, ele está vendo se eu estou ensinando a palavra dele com dedicação, com carinho, se eu realmente estou fazendo o que é certo. Então, ele abençoa ou não, ele se agrada ou não daquele que faz, que toma atitudes. Então, amiga e amigo, eu falei do papel sujo que você joga no chão e você, ao invés de jogá-lo na cestinha de lixo, você joga no chão. Quer dizer, você faz a coisa errada sabendo que o certo é pegar aquele papel e jogar no lixo.
Ah, mas e quando não tem lixo? Vem aquele cabeça de bagre e pergunta, e quando não tem lixo, bicho? Bota no bolso. Bota no bolso. E chega no lugar onde tiver caixa de lixo, joga no lixo. Então, não há como você se desviar do que é certo, a não ser que você goste do que é errado. Quer dizer, se você é uma pessoa que gosta de fazer o que é errado, tem prazer em fazer o que é errado, então você está pecando. E olha o que Deus falou. Eu nem li o texto todo, só eu parei nesse texto, eu estava meditando e diz o texto assim, o Senhor falou, se ouvires atento, com atenção, a voz do Senhor teu Deus e fizeres o que é certo, ou melhor, o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus no Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Entendeu, minha amiga e meu amigo? Então, não fique olhando para os outros, não fique vasculhando a vida dos outros, não fique apontando o dedo para os outros. Olhe para dentro de si, avalie a si próprio, pese a si mesmo. De repente você é aquela pessoa que diz assim, puxa, tudo dá errado para mim, tudo dá errado para mim. Eu sou uma pessoa mesmo errada, eu sou uma pessoa mesmo amaldiçoada, porque tudo dá errado para mim. Poxa, será que Deus existe mesmo? Não, minha amiga, Deus existe, mas Ele vê o seu comportamento diário. Ele vê o nosso comportamento segundo após segundo. Os nossos pensamentos, Ele conhece os nossos pensamentos. Desculpa. Ele conhece a intenção do nosso coração. Ele sabe de tudo. Então, quando uma pessoa tem esse comportamento de querer fazer o que é certo, o que é justo, que ama a justiça, Jesus disse isso. Ele disse, bem-aventurado, quer dizer, feliz, aquele que tem sede e fome de justiça. Isso é a palavra de Deus. Então você, na prática, é você observar a sua própria vida, o seu comportamento diário, em casa, ser um marido ou uma esposa dedicado, ser um filho obediente, ser um filho cumpridor dos seus deveres, ser um empregado cumpridor dos seus deveres, ser um patrão cumpridores dos seus deveres, tratar os seus servos ou os seus empregados com decência, com justiça. Se você é empregado, não tentar tapear o seu patrão ficando no banheiro mais do que o necessário, ou enrolando o seu patrão no banheiro, ou com as saidinhas. Não faça isso, porque Deus está vendo todos os seus procedimentos, seu comportamento. Entendeu, minha amiga e meu amigo? Deus é justiça, Deus é palavra, Deus é onipresente, está em todos os lugares, é onisciente, sabe de todas as coisas. Ele sabe do que vai acontecer na sua vida por toda a vida. Ele sabe de tudo, o que nós vamos pensar, ele já sabe. E ele é onipotente, ele é o Todo-Poderoso. Só ele é o Todo-Poderoso. Então, amiga e amigo, antes de você cobrar de alguém
lealdade, seja leal. Antes de você cobrar fidelidade, seja fiel. Antes de você ficar cobrando o que é certo dos outros, seja correto no seu comportamento, nas suas atitudes, seja justo. E isso agrada ao Senhor. Ele diz: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus e fizeres o que é reto diante de seus olhos, você será abençoada. Pode ter certeza, você será abençoado. Quer dizer que a bênção de Deus depende da nossa atitude em relação a Ele. E se nós somos retos aos olhos de Deus, então a bênção dele estará nos acompanhando todos os dias da nossa vida. Que Deus abra o seu entendimento, ilumine os seus olhos e faça você a própria bênção, para que Ele, Deus, seja glorificado na sua vida, muito mais do que apenas com palavras. Não adianta você cantar louvores a Deus, orar, adorar ao Senhor, se você vive no pecado, se você vive no erro, se você faz o que não é reto aos olhos do Altíssimo. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.